Começando esse Ana Maria Hatz em Família, do dia 1º de outubro de 2021, nessa emissora TVI, Canal 17, a emissora que mais fala de Petrópolis. Então, vamos falar um pouco do que acontece no nosso dia a dia, né, gente? Ontem, dia 30, foi o dia da secretária. É um dia que eu acho que todo mundo que trabalha, que tem uma secretária que é sua ajudante, ou nos serviços domésticos, ou nos serviços de um escritório, ou do serviço público, ou em qualquer tipo de serviço que tenha esse tipo de ajuda, de uma secretária ou de um secretário, porque antigamente era um cargo apenas feminino, não é? Do cuidado, do cuidar. Mas agora os homens também estão nessa, e há muitos secretários homens eficientes. Então, parabéns a todos aqueles que secretariam qualquer tipo de trabalho ou qualquer tipo de atividade. Também no dia 30, ontem, os municípios receberam 2 bilhões e 46 do Fundo de Participação dos Municípios. Isso é uma quantia vultuosa para se dividir entre todos os municípios nacionais e muito mais do que o que aconteceu no ano passado, nessa época, que foi 26% a mais do que ano passado. Isso para Petrópolis é muito importante, até para impulsionar a nossa economia, já que nós temos aqui mais ou menos 12 mil pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. E o Fundeb também manda um dinheiro bastante consistente aqui para Petrópolis, 152 milhões por ano. Mesmo as escolas estando fechadas, Petrópolis recebeu esse dinheiro. Isso é muito relevante também para a nossa economia, né? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que a coordenação de vigilância sanitária da prefeitura, chefiada hoje pelo coordenador José Roberto Pereira, está alertando que as instituições de serviços ou comerciais muitas vezes estão recebendo visitas de pessoas que se dizem fiscais, no sentido de autuar ou fazer uma intimação, mas que eles não acreditem nisso se não for lavrado um termo de intimação ou de visita, né? Porque eles têm a faculdade de entrar com recurso e que, caso exista realmente a possibilidade de uma multa concreta, essa multa já passa para a Secretaria de Fazenda, não fica mais com a vigilância. Então, que não caiam nessa questão das visitas fake, como se diz hoje, né? Ou das visitas que não são verdadeiras e são pessoas que estão se utilizando desses momentos para ainda levar vantagem impróprias, né? Um homem de 23 anos aqui na cidade, lá na Mosela, foi preso por estuprar uma menina de 14 anos. Gente, é incrível esses crimes acontecendo ainda. O crime aconteceu na casa da menina, da moça, e ele disse, no dia 29 que esse crime aconteceu, e ele disse que teve o consentimento dela e que pensou que ela tinha 16 anos. Olha, ela tem 14, ele pensou que tinha 16. Mesmo assim, ele foi autuado por crime de estupro de vulnerável, mas foi liberado pagando fiança, né, e vai responder em liberdade. Mas eu queria deixar aqui caracterizado e concretizado para vocês a minha repulsa por um homem de 23 anos que ainda tem esse tipo de atitude, né? Não sabe o que está fazendo e com quem está fazendo, né?
Outra coisa é o Banco Central recebendo um ranking enorme de reclamações, muitas vezes em torno dos pedidos mal aceitos ou não conhecidos dos empréstimos consignados para os aposentados e pensionistas. Eles estão reclamando demais, que muitas vezes recebem uma quantia na sua conta, que depois, para não pagar, é um absurdo que eles têm que fazer e nem sempre conseguem, porque o número desses empréstimos indevidos que estão acontecendo é barbaramente atingido às pessoas que estão dependendo de uma pensão ou de uma aposentadoria, né? Petrópolis também, gente, recebe 92 milhões por ano, não é recebe não, desculpe, gasta 92 milhões por ano para pagar a limpeza pública. Ela renovou o contrato que ela tinha com a Condep, que é uma empresa da própria prefeitura, né, para limpar a cidade, e ela paga esse contrato 55 milhões para roçadas, para capinas, para outras ações de manutenção da limpeza urbana. E ainda paga mais 36 milhões anualmente para a Força Ambiental, que é aquela empresa que faz o recolhimento do lixo, né, a coleta do lixo. Mas a limpeza, eu posso dizer que não é 100% executada, nem pela Condep, nem pela Força Ambiental, que a Força Ambiental também diz que faz roçada e faz capina. Eu nunca vi a Força Ambiental fazendo isso. Ela recolhe o lixo. E, mesmo assim, o recolhimento da coleta seletiva, que eu não vejo crescer na cidade, né? Ainda falta recursos humanos, faltam lixeiras, faltam os recipientes necessários para a gente fazer a coleta seletiva nos logradouros e nas vias, e falta nas ruas, nas casas, também nos estabelecimentos comerciais, a coleta seletiva do lixo que a gente deveria fazer cada vez mais, né? Isso é uma coisa que ainda não entrou nos eixos aqui em Petrópolis, infelizmente, né? O Aloysio Barbosa, filho, está anunciando como secretário de saúde que o Testa Petrópolis, que é aquele teste antígeno que dá o resultado da Covid em 15 minutos, depois de 15 minutos de executado, voltou a acontecer com força total nas UBSs e nos PSFs, quer dizer, nas unidades básicas de saúde, né? E que isso é muito importante para que a gente tenha na cidade uma noção de como é que a Covid está evoluindo ou como ela está sendo cada vez mais contida, né? Então, ele solicita que todos aqueles que tiverem, assim, uma suspeita de Covid, procurem as UBSs, os PSFs, para fazer esse teste antígeno rápido de 15 minutos de duração. Por hoje é só as minhas noticiazinhas. Vamos passar, então, para as nossas entrevistas. Vamos começar agora uma entrevista que, para mim, é muito interessante, porque eu quero falar com essas duas pessoas sobre essa iniciativa fantástica que está acontecendo aqui em Petrópolis agora, que é a inauguração da Unidade de Acolhimento de Adultos Giovana Lopes Martinez, que é a primeira unidade de acolhimento para dependentes químicos da região serrana. Então, Petrópolis saiu na frente. Então, eu quero conversar agora para vocês saberem como é que foi todo esse processo de escolha, de montagem, de romper as barreiras, que são muitas sempre, para instalar essa primeira unidade aqui em Petrópolis.
Vamos falar com Oswaldo Alberto Filho, que é o diretor do Departamento de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Petrópolis, e com Leandra Iglesias, minha grande amiga, que está aí se recuperando, mas nem parece uma modelo, né? Então, ela é psicóloga, coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas, é o CAPS AD3. Gente, é um prazer ter vocês aqui comigo. Muito obrigada. E eu queria que vocês me contassem como é que foi essa odisseia, que eu sei que deve ter sido, para montar essa sala aqui em Petrópolis. Não é uma sala, uma unidade de acolhimento. E como é que essa unidade vai funcionar? Obrigada, Oswaldo, obrigada, Leandra. A palavra está com vocês. Quem fala primeiro? Para mim? Eu posso falar dessa trajetória, né? Isso, maravilha. Me permita, né? Não sendo deselegante, primeiro as esposas, né? Mas assim, Ana, você bem colocou, né? Na verdade, esse projeto ele vem lá de 2010, quando o Ministério da Saúde, né, de forma intersetorial, ele começa a desenvolver um projeto que é CRAC, é possível vencer, e ali começam a ser desdobradas, né, a partir de várias instituições, né, segurança, educação, envolvendo a intersetoriedade, no sentido de buscar soluções para o aumento desenfreado do uso de crack e outras drogas, né, a dependência, né, de uma forma tão brutal como a gente vê, um problema, uma pandemia, um problema epidemiológico tão sério, né? E lá naquele momento... Você acha que aumentou, Oswaldo, na pandemia, você acha que aumentou o abuso? Aumentou. Os pacientes, né, as pessoas, na verdade, aí nesse caso a gente não vai citar como paciente, as pessoas, né, com as diferentes formas de luto, buscaram, né, minimizar seu sofrimento a partir principalmente do uso do álcool, né? A droga que aumentou mais, uma droga lícita que você, em qualquer local, você compra por um preço, né, acessível, e ela começou a ter essa influência. As pessoas perderam seus empregos, perderam casamentos, deixaram de... né, os conflitos ficaram mais acirrados, né, desfizeram, a morte de pessoas queridas, de amigos, né, o isolamento que os decretos, né, que as medidas sanitárias nos levaram, né, forçaram, né, levaram a sociedade a mudar um comportamento, né, ganhando mais peso, usando mais derivados etílicos e usando mais drogas, na verdade, né. A depressão e a ansiedade tomou conta dessa sociedade de uma forma muito mais intensa do que já era, né. E esse projeto começa nesse momento, lá atrás, do CRAC é possível vencer, e uma das ações é a criação de unidades de acolhimento para adultos e infantil. E Petrópolis, naquele momento, começou a pensar num projeto que fosse exitoso, que tivesse consistência, para nós darmos um suporte. A Leandra vai falar nesse sentido, né? O CAPS AD3, o Fênix, né, que também foi o primeiro aqui da região, né, com a modalidade de acolhimento 24 horas, né? A unidade de acolhimento ela vai funcionar com o suporte técnico de toda a equipe técnica multidisciplinar do CAPS-AD, né? E ele, Ana, ele vai funcionar, eu vou fazer uma comparação para as pessoas entenderem um pouquinho mais, né? Muitos já devem ter ouvido falar nas comunidades terapêuticas, que são ligadas a instituições religiosas, né? Nós temos aqui uma que trabalhou muito, um trabalhador que nós perdemos, que era o Padre Quinha, que tinha a Oficina de Jesus, né? E era uma comunidade terapêutica que pegava essas pessoas com esse perfil e dava acolhimento, né? Escuta, alguma forma de assistência. Então, a unidade de acolhimento ela vem como um dispositivo, um equipamento para uma moradia transitória para as pessoas que fazem uso de álcool e drogas, que estejam mais estabilizadas, precisando reatar vínculos, voltar ao mercado de trabalho. Então, comparando, seria uma comunidade terapêutica, mas com mais recursos, com os recursos de um centro de atenção psicossocial, que está num nível de especialização muito, muito singular, né? E no ambiente do município, custeado pelo município, não num ambiente digno, limpo, né, adequado para essa população.
E haveria, Oswaldo, um tempo determinado de permanência das pessoas lá ou não? Podem ficar o tempo necessário? Na portaria do Ministério, que é de janeiro de 2012, de 2020 a 121, ela estabelece, né, assim, um período de até 6 meses. Né? Eu acho que é o período necessário para as pessoas que deixaram de fazer ou estão num quadro de abstêmio de uso de drogas, então elas conseguem ali começar a recuperar os vínculos, começar a buscar, né, a sua vida. Lembrando que não é fácil para nenhum de nós, né? A pandemia, né, assolou populações inteiras, países, né, com economias fortes, então o desemprego, a situação psicossocial ficou muito agravada. Né? Então são 6 meses, Ana, o período estimado, né, podendo até antes disso saírem, os pacientes terem essa viabilidade. E eles ficam como se fossem internados, né? Sem contato com o mundo exterior, ou podem ter contato com os familiares, tudo? Não, essa é uma diferença da comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica, eles ficam num período sem contato com o mundo externo, né? E as comunidades têm, por serem instituições religiosas, elas trabalham muito na linha de oração, né? E fazendo trabalhos, né, de agricultura, né? Laborterapia, e que é diferente do CAPS. O CAPS e a questão também da unidade de acolhimento, ela não tem essa exigência, né? Se a pessoa amanhã virar, olha, não dá para mim, eu vou interromper aqui, vou continuar minha vida de outra forma, ela vai ter esse problema do discernimento, da tomada de decisão. E isso é um fator importante, Ana, né? Se a pessoa não tiver implicada na melhora da sua situação em que se encontra decorrente do álcool e drogas, né? Ela tem que estar implicada, ela tem que estar envolvida, ela tem que ser um protagonista do seu cuidado, da sua ação de saúde. Então, tem essa liberdade. Claro que tem regras, né? Tem assim, acordos, né? Pactuações que são realizadas para que tenha um bom funcionamento, porque serão a capacidade de 10 pacientes. Então, esses acordos têm que acontecer para não virar um lugar de nenhuma regra, de nenhuma, né, de conflitos. É um lugar de tratamento, exatamente. Né? É uma moradia transitória, não é um lugar de tratamento, é uma moradia transitória. O tratamento fica por conta do CAPS, e ali eles ficam tendo, assim, voltando à atividade de vida diária. Vão poder fazer sua refeição, vão cuidar da limpeza do ambiente, né? Podem receber visitas, você não falou. Podem receber visitas. E tudo isso, Ana, vai estar vinculado a um projeto terapêutico singular. O CAPS, com a sua equipe técnica e mais a equipe da unidade de acolhimento, vai discutir a condição desse paciente e elaborar um projeto específico para cada um, de forma individualizada, daquilo que será melhor terapeuticamente para ele. Pode ser que se decida, a Leandra, acho que a figura de uma esposa ou de um marido ou até de um familiar mais próximo seja prejudicial ainda nesse momento, pode intervir, olha, espera um pouquinho, vamos trabalhar melhor isso para o reencontro. Então tem muitas possibilidades, né? É um lugar de muitas possibilidades, né? Que coisa boa, quer dizer, vocês vão montar esse projeto à medida que vão caminhando, né? Porque vocês vão ver o que precisa de ajuste ou o que não precisa, à medida que vai acontecendo e na medida da reação dos pacientes, não é isso? É a ressociabilização deles, né? É trazê-los novamente a uma vida mais próxima da normalidade. Perfeito. Em sociedade. Perfeito. Leandra, queria te ouvir agora. Oi, minha querida, prazer estar com você. Boa tarde, Oswaldo, meu querido diretor, né, um militante pela melhoria da qualidade dos serviços de saúde mental, é incansável, né? Eu estou assim, sinto orgulhosa em fazer parte da equipe do Oswaldo, né? É um profissional exímio de inteira sensibilidade e percepção, né? E, então, mais uma missão nossa aqui, neste setor da dependência química de álcool e outras drogas, ofertar mais um serviço de base territorial, não é? E que segue esta lógica da atenção psicossocial, ou seja, é olhar esse indivíduo usuário de álcool e drogas,
que é dependente, que é problemático, não é? Que já tem muitos danos ocasionados por conta do uso do álcool e de outras drogas, dele ter, mediante o tratamento do CAPS-AD, mais esse serviço ofertado a ele para que ele possa ter a reinserção social e a reinserção laboral, a reinserção familiar. É claro que esses 10 indivíduos que o enfermeiro Oswaldo mencionou, eles serão selecionados mesmo, num critério bastante sistemático e com este olhar multidisciplinar, né? Por isso a atenção psicossocial, porque é desde a saúde mental, a saúde laboral, a saúde bucal, não é? A saúde mental, enfim, é esse olhar holístico do todo do indivíduo que vai ter mais um benefício com esse serviço, porque ele, em tratamento no CAPS-AD, ele já tem, como disse o Oswaldo, o PTS, que é o Plano Terapêutico Singular, porque na hora do uso da droga, até para o cérebro, não é a mesma reação em todos os indivíduos. Então, nem todos os cérebros são acometidos com todas as doenças, as patologias e as vulnerabilidades que vão apresentando para cada indivíduo. Então, se a relação com a droga é particularizada e individualizada, apesar de ter um movimento geral, que é o do uso e dos malefícios, o tratamento também tem que ser individualizado. Então, não tem uma receita, não tem um modelo a se seguir que todos os indivíduos se enquadrem num plano terapêutico. Por isso é que é plano terapêutico singular. Esses pacientes estando em acompanhamento, tratamento e abstêmio, ou seja, tendo cessado o uso do álcool e de outras drogas, ele é um forte candidato quando ele já está com discernimento mental, oxigenação cerebral suficiente para fazer planos e que a equipe do CAPS-AD está acompanhando e viabilizando a concretude daqueles planos. Este é um forte candidato para vir para essa residência terapêutica e ali, por um período, ele vai morar. Vai ser então, a habitação dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Redução de danos, não, né? Não. Não, quer dizer, ele tem que estar já em período de total abstinência. É isso? Sim, porque você imagina a redução de danos numa casa que terão 10 indivíduos, não é? Com a possibilidade da reinserção social, laboral e familiar, e ele ainda fumar um baseadinho, ou ele ainda tomar uma barrigudinha. Não tem condição, não dá para ser assim. Por isso, como disse também o nosso diretor, haverá regras, e essas regras estão sendo elaboradas, é claro que, como você também disse, Ana, é montar o avião em pleno voo, sem dúvida nenhuma, não é? Porém, nós já conhecemos os nossos pacientes. São pacientes que já frequentam a unidade CAPS-AD, o tratamento, porque a UAA não é tratamento. Até na matéria, né, Oswaldo, a chamada vem errada. Por isso que eu gosto sempre de acompanhar a mídia, porque lá na chamada vem unidade de acolhimento e tratamento. Não, não é tratamento. O tratamento é no CAPS, lá é moradia. Então, logo eles tenham condições, vai fazer o próprio almoço, então vai ter um rodízio de quem vai fazer a comida, como que vai ser feita a comida, quem vai lavar a roupa, cada um vai lavar a sua roupa, cada um vai arrumar a sua cama, vai arrumar o seu quarto, ou seja, tudo aquilo que a mamãe, de certa forma, ensinou ou não ensinou, mas que a gente sabe que o uso da álcool e das drogas, ele vai desviando as pessoas das regras, das disciplinas, de boas condutas, enfim, de educação, ou mesmo até de princípios que teve em casa, mas que ao longo da trajetória de drogas, que é um desvio de percurso na vida do indivíduo, e vai comprometendo uma série de setores, inclusive a obediência a regras, a disciplinas, a boa convivência, a boas práticas de relações interpessoais. Então, o CAPS está ali como a engrenagem para esse sistema
apontando aquele indivíduo como um forte candidato a esta aptidão para a ressocialização. Primeiro entre 10. Ele conseguiu... Então, quer dizer, vocês vão começar dando a essas pessoas pequenas atividades cotidianas, né? Para que eles comecem a se interessar por serem úteis outra vez numa vida normal, né? De qualquer pessoa. Que, talvez para que eles comecem a se encarar com possibilidade de normalidade, né? Sem a droga, não é isso? Exatamente. Eu não diria a palavra normalidade, eu diria funcionalidade, porque, na verdade, nós ficamos disfuncionais. Esses indivíduos, né, eles ficam disfuncionais. Então, como funcionar, por exemplo, se eles estão em regime de acolhimento, em leito, no CAPS-AD3, que vai ser vizinho da UAA, isso vai facilitar muito, porque a gente vai ser vizinho um do outro, uma diferença de 4, 5 casas. Então, aquele indivíduo, quando ele está conosco, ele tem que arrumar o próprio leito, a própria cama, como faz a própria roupa. A maioria chega sem roupa, se estiver em situação de moradia na rua, por exemplo, né, em situação de rua, muitas vezes chega não tem a roupa, então a gente arruma a roupa, não é? Mas eles não têm uma disciplina de um cuidado com a casa onde eles estão habitando, porque eles ali estão passando para sair da crise e para desintoxicar e continuar e ter adesão ao tratamento. Então, eles estão nos fundos da casa, a equipe toda está na frente da casa, está tudo ali funcionando e a gente está vendo a dinâmica de cada um, as possibilidades e probabilidades e limites de cada um. Então, a equipe técnica vai ter a competência suficiente para eleger este indivíduo que será um candidato a ir para esta casa, como se fosse uma república de universitários. A mamãe te ensinou a lavar a cuequinha e você vai lavar a cueca ou você vai deixar no banheiro e o seu amigo vai tomar banho e vai dizer, pô, essa cueca aqui não é minha? Entendeu? A mulher da mesma forma. E o que é preocupante inicialmente, mas a gente vai ter que ter muita atenção, é exatamente porque é misto. Então, são homens e mulheres que vão aprender a conviver. E eles vão ter alojamentos separados ou vão dormir juntos, por exemplo, homens e mulheres? Não, em princípio, não. Quartos separados. Né? Desses 10 leitos, nós não temos, como, por exemplo, na portaria, nós não temos elencado, elegível, como é no CAPS. No CAPS nós temos 3 leitos masculinos, 3 femininos e 2 para adolescentes. 8 leitos. Lá na UAA, não. A UAA, claro, os quartos serão separados, porém, nós não temos, não é, Oswaldo, um contingente de quantos homens ou quantas mulheres irão estar aptos a desfrutar desse serviço de moradia transitória. Quer dizer, em 10 vagas, vocês podem utilizá-las conforme a necessidade for aparecendo, sem essa preocupação com o gênero, né? Isso é muito bom. Inclusive, o que a gente vê, né, Leandra, nas unidades de acolhimento que foram visitadas no município do Rio de Janeiro, né, há uma possibilidade de ter até pessoas transexuais, né, pessoas desse segmento da sociedade que venham a necessitar desse cuidado, né, na verdade. Não, ali é um local que não há rótulos, não tem discriminação, né? Claro que temos uma preocupação. A casa, né, Leandra, ela vai funcionar 24 horas, nós vamos ter profissionais 24 horas monitorando esse trabalho que é desenvolvido, que vai ser discutido na reunião de equipe, né, na elaboração do projeto terapêutico singular. Então, a gente vai ter um enfermeiro 24 horas, né, porque a portaria ela determina que tenha pessoas de nível superior e de nível médio. Então, a ideia é ter um educador físico que trabalhe no CAPS, que faça as atividades físicas, são muito importantes, né, liberam, né, substâncias, a endorfina, que trazem prazer, trazem sensação de leveza, de felicidade, né, e isso é um fator importante, né. O psicólogo, né, embora a gente quer descaracterizar como um local de assistência. O perfil é de moradia, né? E o que a Leandra também colocou, que foi muito interessante, a dificuldade que nós tivemos, Ana Maria, foi achar um local, né?
É isso que eu ia te perguntar, onde vai ser? A gente pode publicizar isso? Pode? Pode, né? O Então, local foi escolhido por nós na seguinte viés, né? Pensamos em um lugar próximo ao CAPS-AD, porque a equipe está ali, então tem uma facilidade na locomoção desses moradores até a unidade de assistência, que é o CAPS-AD, e a dificuldade enorme é o estigma, Ana Maria, o estigma, né, da sociedade em relação a pretos, né, a população que vive em situação de risco e vulnerabilidade, e em especial em álcool e drogas, né, quando você vira para a pessoa que você vai alugar um determinado imóvel para essa finalidade, a pessoa já declina, ela não quer. Mas, assim, esse foi um fator, né, a questão de conseguir o local, o imóvel e da aceitação do locador de celebração de contrato. E nós conseguimos ali na Monsenhor Bacelar, eu não lembro o nome aqui, o número, mas eu pego aqui e já lhe falo, né? A poucos passos, a poucos metros do CAPS, né? E tinha que ser também uma casa que tivesse uma área física que comportasse 10 pessoas, com cozinha, refeitório, área externa, que não fosse um local de confinamento, né? Então, deixa eu te perguntar, eles vão, por exemplo, eles vão sair dessa habitação e vão a pé para o CAPS-AD para fazer as atividades terapêuticas deles, né? Depois voltam a pé, é isso? Isso. Não tem acompanhamento nem nada nessa ida e vinda, eles podem ir sozinhos, se eles quiserem sair para algum lugar e voltar, podem, como é que é isso? Ou isso vai ter uma regra? Vai estar dentro das regras, Ana, porque se o objetivo fundamental desta unidade é a reinserção, né, já me repetindo, laboral, social e familiar, ele tem que estar apto a ir e vir, ele tem que ter a liberdade Perfeito. de ir e vir. Ele toma o seu café da manhã, ele vai ter alguma atividade pontual de tratamento ainda na unidade CAPS-AD, ok, ele vai andar alguns passos e ele logo vai para o seu planejamento, a atividade que for daquele dia. Porém, ele vai sair, vai procurar trabalho, ele vai junto com o assistente social elaborar o seu currículo e vai disparar no mercado. Então, ele não vai ficar ali de frozô, não é um spa, não é um hostel. Ele não vai ficar ali morando e vindo fazendo tratamento no CAPS-AD, não. Ele vai ficar ali morando para ele se relançar, para ele buscar qualidade de vida, para ele evoluir, e aí sim a gente poder pensar em recuperação e restauração de uma patologia que a gente sabe que não tem cura, mas tem possibilidade sim de abstinência, tem possibilidade de crescimento, de resgate, de amor, de afeto, de família, de trabalho, de produtividade, de existência, qualidade de vida. A regra faz parte do projeto terapêutico, Ana, porque eles ficam desorganizados e sem limites, na verdade. Perfeito. Então, é terapêutico isso. E o endereço é Rua Monsenhor Bacelar, 336. E a gente, por exemplo, pode visitar ou não? Podemos, nesse momento podemos sim, podemos. Entendendo sempre que a casa é uma residência deles, então a gente vai pedir permissão, vamos entrar, né? Claro. Como se fosse, né, a formalidade. Eles concordam, né? Se eles concordam mas de nesse receber momento visita. ainda não tem um número expressivo, ainda estamos, né, fazendo a escolha, né, elencando quais são aqueles que seriam elegíveis. Tem como vocês irem lá fazer uma matéria, seria muito bom, né? Ficou muito Seria bom, não seria bom, uma matéria in loco? Você acha que não seria bom? Excelente, excelente não é? ideia. Isso aqui já me deu logo a vontade de fazer, entende? Porque para a gente mostrar para fora o que realmente está acontecendo lá dentro, não é? Porque parece que só a gente falando, as pessoas não realizam o que tem que se fazer para se tirar uma pessoa desse fundo de poço aí. Ninguém realiza. As opiniões são as mais diversificadas, mais inteligentes, mais idiotas, mas ninguém sabe como fazer, né? Então, é importante a gente ver na prática e no dia a dia como é que a coisa está funcionando. Eu estou muito encantada com esse projeto, nosso tempo acabou, mas eu quero dar a vocês os parabéns, desejar todo o êxito do mundo
porque se vocês conseguirem já está de bom tamanho, né? Que se recupere, comece a sua vida social produtiva e familiar. Meu Deus do céu, já é uma maravilha, né? Vocês estão de parabéns. Muito obrigada aos dois, né, por mais esse trabalho. Nós acreditamos que é possível, né? As famílias têm que estar implicadas nisso, né? Não tem como ter o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor enfermeiro, o melhor psiquiatra, se a família e a pessoa não estiver implicada, a gente não consegue ter aquilo que gostaria, o êxito, né? Então, é importantíssimo isso, né? Leandra? E a gente sabe que essa é uma temática bastante difícil, a gente sempre falou sobre isso. O problema mais grave é a estigmatização, o preconceito da sociedade. E quem sabe o próximo passo a conquistar seja a reinserção laboral, ou seja, empresas que empreguem esses pacientes. Vamos precisar disso. Maravilha, eu acho que a gente tem que abrir esse diálogo também com a sociedade aqui em Petrópolis, não é? Porque todos nós somos responsáveis. Não é? Se eles não se ressocializam, é porque também nós não damos oportunidade, às vezes. Exatamente. Não é isso? Acho que esse chamamento à responsabilidade comum, né, coletiva, tem que partir da gente. Eu estou aí para ajudar vocês nisso, tá bom? Muito obrigada, gente. Parabéns para vocês. Eu vou lá visitar e vou marcar uma hora para fazer um programa lá, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Oswaldo. Beijo, muito Leandra. obrigada, Beijo, Leandra. Beijo, Oswaldo. Obrigada, Ana. Prazer te ver. Te amo. Foi um prazer grande ver vocês. Vocês não sabem como foi bom eu matar as saudades. Um abraço para ti. Forte abraço. Beijo. Beijo grande. Beijo. Um abraço grande para você. Vou conversar agora com a professora Fátima Argon, que é presidente do Instituto Histórico de Petrópolis e vice-presidente da Academia Petropolitana de Letras. A Fátima vai ter uma notícia para nos dar da inauguração do Instituto Histórico de Petrópolis, que fez 83 anos nesse dia 24 de setembro. Então, Fátima, a palavra está com você, para a gente bater um papinho rápido, mas só para você contar da inauguração dessa sala, tá bom? Tá bom, Ana. É um Ana. prazer ter você aqui, Fátima, um prazer muito grande. O prazer, Ana, é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É realmente uma alegria poder falar do nosso Instituto Histórico de Petrópolis, que, como você bem disse, completou 83 anos, e durante essa trajetória, pela primeira vez, nós temos a oportunidade de ter um espaço para abrigar nossa biblioteca e nosso arquivo, e com isso dá possibilidade de abrir a consulta para os nossos estudantes, pesquisadores, as pessoas interessadas nesse acervo e na história, né, e na produção dos trabalhos que o Instituto e seus associados vêm produzindo desde então. A nossa sala fica lá na Rua Tereza, na Sobreloja, a princípio ainda só com agendamento através do nosso e-mail, ihp@ihp.org.br, porque estamos ainda organizando a sala, ela está montada, mas o acervo ainda precisa passar por um criterioso trabalho de organização, né, para produzir os instrumentos e facilitar a pesquisa. É a Rua Tereza, que número, Fátima? É 780, Sobreloja 35. Ai, que coisa boa. Quer dizer que vocês agora vão ter uma sede, Exatamente, não é isso? uma sede. E o mais importante, né, porque assim, o Instituto, há 21 anos atrás, ele foi assim, pioneiro, né? E inauguramos um site que até hoje é muito consultado, né, onde todos podem acessar os trabalhos que vêm sendo produzidos, mas não tinha acesso ao nosso próprio material. Então, agora, com essa sala, vai ser possível, né, a gente poder conversar e, enfim, colocar à disposição de todos os usuários o nosso acervo. E essa sala tem um nome do professor Paulo César dos Santos, que é uma grande homenagem também que vocês fizeram, né? Sim, na verdade, o nosso associado, ele entrou no Instituto Histórico em 2014 como nosso associado titular. E agora, recentemente, ele vendo a dificuldade na conservação e preservação do nosso material, ele resolveu fazer uma doação dessa sala, não é? Então, nós achamos justos
toda a Assembleia, todos os nossos confrades e confreiras, não só homenageá-lo, dando o nome, né, mas também indicando para associado benemérito. Ele é o que segundo, beleza! ele é o segundo associado benemérito na história do Instituto Histórico de Petrópolis. O primeiro foi o Gustavo Bauer. Ah, tá. Eu não sabia que foi o Gustavo Bauer o primeiro. Foi. Então, Fátima, quer dizer que agora o arquivo bibliográfico e o arquivo de documentação toda já pode ser assim, pesquisado por qualquer um que vá à sala, já está em ordem, tudo direitinho? Então, nós temos já uma pré-organização, né? Mas agora nós temos um convênio, um termo de cooperação técnica com a Universidade Católica de Petrópolis, né? Que bom. Nosso instituto, para que os alunos de história possam nos auxiliar na organização, vamos dizer assim, mais científica desse material. É claro Entendi. que se alguém precisar usar um ou outro documento, é possível já, mas ainda com uma certa dificuldade. Mas agora a gente espera que nos próximos meses aí nós consigamos realmente dar um trabalho mais apropriado a esse acervo. Que coisa boa, Fátima. Eu não quero mais tomar seu tempo, porque eu sei que você tem uma live para fazer agora, mas eu queria muito dar essa notícia, porque eu acho que para a cultura de Petrópolis e para a cultura de uma maneira geral, nesse momento que a gente está passando, onde a cultura está sendo tão diminuída, barateada e etc., que a gente precisa dar uma boa notícia e precisa dar um estímulo e um incentivo para que todos os petropolitanos compareçam ao Instituto, saibam que ele existe agora fisicamente num lugar, não é? Então, isso tudo é muito importante. É verdade, Ana, você tocou num ponto assim fundamental, né? O Instituto, ele é uma associação sem fins lucrativos, uma associação cultural que existe, né, e foi criada justamente com essa intenção de propiciar à comunidade petropolitana o conhecimento da sua própria história, do seu lugar, para que a gente possa ter esse sentimento mesmo, né, de pertencer, de preservar essa cidade que é tão cheia de bens culturais importantes para o nosso passado e também para o nosso presente. O quanto a nossa história nos oferece no dia a dia de oportunidades, até mesmo de oportunidades hoje, como você bem disse, nesse momento difícil, de trazer um turismo cultural para a cidade e atrair pessoas para cá, e necessariamente com isso nós estamos também contribuindo para a economia da cidade. Maravilha, Fátima, muito obrigada pelo seu tempo, por essa inauguração, por essa sede nova, por todo o esforço que você tem dado para fazer com que o Instituto seja cada vez mais vivo, mais forte, mais concreto. Parabéns, Fátima. Um grande beijo para você. Um grande beijo, Ana. Para me despedir do programa, eu quero falar para vocês também uma coisa linda que eu li sobre a despedida da Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha. Com 6 minutos de calorosos aplausos nas ruas, varandas, janelas de todo o país, que aplaudiu durante 6 minutos, um exemplo espetacular de liderança e defesa da humanidade, eu tiro meu chapéu. Os alemães elegeram Angela Merkel para os liderar, e ela liderou 80 milhões de alemães por 18 anos, com habilidade, dedicação, sinceridade e honestidade. Ela não disse bobagem, ela não apareceu nas ruas secundárias de Berlim para ser fotografada. Ela foi apelidada a Senhora do Mundo e foi descrita como o equivalente a 6 milhões de homens. Durante esses 18 anos de liderança em seu país, nenhuma transgressão foi registrada contra ela. Olha que beleza, se o Brasil fosse assim, hein? Ela não designou nenhum de seus parentes para um cargo governamental. Ela não afirmou ser criadora de glórias. Ela não recebeu milhões de euros em pagamento. Ninguém aplaudiu seu desempenho. Ela não recebeu alvarás e promessas, ela não lutou contra aqueles que estiveram antes dela.
Merkel deixou a posição de liderança do partido e a entregou a seus sucessores. E a Alemanha e seu povo alemão estão nas melhores condições. Quer dizer, ela entregou o país em melhores condições durante esses 18 anos. A reação dos alemães foi sem precedentes na história do país. Toda a população saiu de suas casas para suas varandas e espontaneamente torceu por ela por 6 minutos consecutivos. Uma ovação de pé em todo o país. A Alemanha despediu-se de sua líder, uma físico-química que não foi tentada pela moda ou pelo iluminismo e não comprou imóveis, carros, iates ou aviões particulares, sabendo que ela é da Alemanha Oriental. Ela deixou seu cargo depois de posicionar a Alemanha no topo. Ela foi embora e seus parentes não pediram mais. 18 anos e nunca mudou o guarda-roupa. Em uma entrevista coletiva a um repórter que perguntou a Merkel: notamos que você está sempre usando o mesmo terno, não tem um diferente? E ela prontamente respondeu: sou funcionária do governo e não modelo. Em outra entrevista coletiva perguntaram-lhe: você tem empregadas que limpam sua casa, preparam suas refeições, etc.? Sua resposta foi: não, não tenho servos e não preciso deles. Meu marido e eu fazemos esse trabalho em casa todos os dias. Em seguida, outro repórter perguntou: quem lava a roupa, você ou seu marido? E ela respondeu: eu arrumo a roupa e é meu marido que liga a máquina de lavar. E geralmente é à noite, porque a energia elétrica está mais disponível e não há pressão. E o mais importante é ter cuidado para não causar qualquer inconveniente para os vizinhos. Felizmente, a parede que separa nosso apartamento dos vizinhos é bem grossa. Ela disse a eles ainda: eu esperava que vocês me perguntassem coisas sobre sucessos e fracassos do nosso trabalho no governo, e não isso. A senhora Merkel mora em um apartamento normal, como qualquer outro cidadão. Ela já morava nesse apartamento antes de ser eleita chanceler da Alemanha, e não o trocou. E não possui vilas, empregados, piscinas ou jardins. Merkel é agora ex-chanceler alemã, a engenheira da maior economia da Europa. Parabéns, mulher!